Quem é novo aqui no meu canal, seja bem-vindo. Espero que o meu conteúdo possa ajudá-las a conseguir destravar a empresa de vocês. E me apresentando, então, eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional, trabalho com pequena empresa há muito tempo, desde 2010, mais ou menos. E o meu trabalho, pelo fato de ser psicóloga e gostar muito da questão de negócios, o meu trabalho hoje é ensinar empresárias a conseguirem assumir as rédeas das suas emoções para destravar o seu negócio em até 3 meses. Sempre eu gosto de explicar o porquê isso, porque às vezes não fica tão claro, mas na prática eu aprendi que boa parte do que trava os negócios no Brasil, né, em termos, tô falando de pequenos negócios, né, pequenas empresas, micro, pequenos, MEIs, normalmente tem a ver com as questões emocionais não trabalhadas dos donos, né. Então, quem está direcionando uma empresa, seja gerência, seja quem fundou, normalmente essas questões que as pessoas trazem impacta diretamente no jeito que os problemas são resolvidos dentro da empresa. E isso vai ser sinônimo de ter resultado ou não ter resultado. E é legal que hoje o assunto, então, falando sobre isso, vai ser justamente para falar sobre cultura organizacional, que fala muito sobre digamos assim, a personalidade da empresa. E só para vocês entenderem por que eu estou falando de cultura e tudo mais, só para contextualizar, eu trabalho presencialmente, já atendi mais de 150 empresas ao longo da minha carreira, e agora eu estou migrando o meu trabalho do presencial para o digital. E, então, hoje eu vou falar sobre cultura organizacional com foco em cultura organizacionais saudáveis, tá? E aí, assim, quando me perguntam, tá, mas o que é cultura organizacional? Porque eu falo muito, né? Quando eu trabalhei muito tempo com RH, então quando eu dizia, eu sou psicóloga na empresa, as pessoas pensam, que legal, tu faz RH, né, tu trabalha com RH. Não, hoje eu não faço mais isso, assim. Não vou dizer que eu não me meto, né, então eu ainda faço seleção, isso ainda é uma coisa que eu faço, mas de forma geral eu não faço mais RH, né, eu não faço mais os processos do RH. Por quê? Porque acabou que o meu processo, conforme eu fui aprendendo mais, desenvolvendo mais, ele começou a ter mais resultado na parte estratégica do RH, vamos assim dizer, né? O que é a parte estratégica, Ju? É o pensar sobre toda essa formação de comportamentos das pessoas, as relações, as interações, enfim, a comunicação. E aí a cultura passa muito por isso. Porque o que é a cultura na prática, né? A cultura de uma empresa é como se fosse a gente tem a nossa personalidade. Eu pergunto para vocês. Existem 2 pessoas iguais no mundo? Ok, os gêmeos, né? Mesmo os gêmeos que forem idênticos, com o mesmo código genético, né, mesmo DNA, eles são iguais no comportamento? Pense comigo. Não, não são. Não existem 2 pessoas iguais. Fato. Tudo certo. Pelo fato de não existirem 2 pessoas iguais, nós somos únicos. Nós temos comportamentos próximos, né? Nós somos parecidos. Até podemos dizer que dá para colocar certas pessoas dentro de alguns padrões, mas ainda assim, na essência, não somos iguais. E nós, pessoas, seres únicos que montam empresas, né? Nós empresários, também vamos ter negócios únicos, negócios diferentes entre todos os outros negócios. Vou dar um exemplo bem claro, assim, para ficar bem fácil de vocês entenderem o que é a cultura das empresas. Quando eu atendi pelo Sebrae, eu fazia parte de um projeto específico de inovação. Nesse projeto eu atendia, se eu não me engano, eram 7 lojas de sapato, numa cidade aqui pequena, em Orleans, aqui no interior de Santa Catarina. E eu atendia 7 lojas de sapato, praticamente da mesma rua. Umas eram umas na frente das outras, do lado das outras. E essas lojas de sapato, praticamente todas vendiam os mesmos produtos, dos mesmos fornecedores, ao preço praticamente igual e com as mesmas promoções. Porque o que acontecia? Quando uma loja ia lá e fazia uma coisa, a outra ia lá e copiava e fazia igual. Se uma botava o preço tal, a outra ia lá e botava o preço tal. Se uma botava uma condição X, a outra ia lá e botava a condição X. Então acabava que ficava tudo igual, né? E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer esse atendimento de inovação, que inclusive o assunto de amanhã é inovação, é um assunto que eu amo demais, então vocês têm que participar, é muito legal. Quando eu fazia esse trabalho de inovação, a inovação ela vai partir, né, ela vai pegar justamente o que as empresas têm de mais único, de mais exclusivo, vamos dizer assim, e transformar isso em algum diferencial. E aí quando eu atendi essas lojas, algumas donas tinham uma certa preocupação e me diziam, Ju, mas tipo, tu tá aqui fazendo trabalho comigo, mas quem garante que não vai sair daqui, não vai levar a minha informação pro outro e entregar pro meu concorrente?
E aí eu fazia todo um trabalho de explicar para elas que, na verdade, o que elas faziam na empresa delas, se copiado pela concorrente, e muitas vezes era copiado, e aí não era nem eu que precisava levar, porque bastava lá pôr o cartaz na frente da loja ou da frente via, eu falava para eles assim, então, mesmo que essa informação chegue no outro e ele replique, isso pode não dar resultado, porque vai depender da cultura da empresa. E cada empresa é única. Mesmo as lojas de sapato, com todas as características iguais ali na questão das vendas, cada uma tinha uma dona, cada uma tinha história na sua fundação, cada uma tinha um público-alvo específico, cada uma tinha uma característica no jeito de atender. Isso é a cultura. Então, a cultura, eu diria, hoje, assim, quando eu chego logo numa empresa, meu primeiro trabalho é normalmente entender a cultura desse lugar. Porque a cultura é o que vai direcionar, digamos assim, a empresa para o sucesso, ou pode estar atrapalhando, né, o sucesso. Então, a gente vai entender qual é a cultura e trabalhar nessa cultura, para essa cultura não atrapalhar o andamento. Então, eu preciso entender que essa cultura, se bem entendida e usada a favor, né, da empresa, a tendência é que a empresa de você se torne única, se torne exclusiva e se torne maravilhosa, né? Se torne incrível, porque ela vai trazer uma força e um diferencial que não vai ser visto nos outros, porque ela vai estar mostrando a essência dela. Aí vocês vão pensar, tá, Ju, mas a empresa tem essência? A empresa tem jeito, tem personalidade? Porque a empresa é uma empresa, uma loja é uma loja, né? Uma sala comercial com produtos dentro. Sim. Empresa é um organismo vivo, a gente fala isso, né, na questão de estudos de organizações e negócios. Uma empresa, na verdade, ela não é uma sala comercial, ela é um organismo vivo, porque a empresa ela tem uma marca, essa marca tem uma identidade, tem clientes, tem funcionários, os funcionários estão interagindo uns com os outros o tempo inteiro, então ela é um organismo vivo, ela está o tempo inteiro mexendo. E é legal porque quando eu entro numa empresa para fazer uma mudança de cultura, é como se eu estivesse trocando a roda do carro com o carro andando, porque eu não consigo, tá, empresa, para, agora a empresa para, eu vou lá, troco os elementos da cultura, empresa, ande. Não, a empresa continua funcionando, mesmo a gente ajustando. E isso é igual pra gente. Quer ver quando a gente está numa situação ruim, que a gente não está satisfeito e a gente precisa mudar? A gente não pode parar o mundo para eu mudar, né? Eu vou mudando mesmo com as coisas acontecendo. É exatamente igual nas empresas. Exatamente igual. Isso é cultura. Então a cultura nada mais é do que um conjunto de valores da empresa, normalmente criados pelos fundadores, né, e por quem está dirigindo hoje a empresa, que é o que vai tornar a tua empresa única, né? É o que vai dar a personalidade para a tua empresa, tá? Essa é a cultura. É só para vocês entenderem como que uma cultura permanece na empresa, porque não é assim, eu criei, eu decido que a cultura é essa e deu, e agora essa cultura vai ser essa. Eu não quero mais, então agora eu vou dizer que a cultura é tal. Não, não é assim que funciona. Então, para vocês entenderem, vamos pensar assim. Meu marido, ele fundou a pastelaria, né? Quando ele fundou a pastelaria, ele é um indivíduo com a sua personalidade, com seus valores, né, com as suas questões, ele cria uma empresa. Aquela empresa está impregnada dele, né? Está impregnada nos valores, nas atitudes, nos comportamentos aceitáveis ou não. Então, aquela empresa é a representação viva dele. Quando ele vai escolher pessoas para trabalhar com ele, e aí a gente faz seleção, né? Por que a gente gosta da pessoa A e não da pessoa B? Vocês já se perguntaram isso? É porque a pessoa A me falou tal coisa, eu adorei. Não necessariamente. É porque tu conseguiu enxergar na pessoa A algumas atitudes e comportamentos que tu aprova de acordo com a tua cultura, com a tua essência, com os teus valores e, consequentemente, com os valores da tua empresa. Então, eu tenho um fundador que tem todo o seu jeito e quando escolhe alguém, já escolhe alguém que, de alguma forma, tenha a ver com aquele jeito. É difícil a gente escolher alguém que não tenha a ver com o nosso jeito de trabalho, até porque se fizer isso, a pessoa não fica. A tendência é que ela não fique, né? Então, se vocês contratam alguém e a pessoa não fica, é porque provavelmente a cultura não bateu, a pessoa não se sente pertencente, ela sai, tá? Se tu tem uma cultura saudável, ótimo, melhor que saia. Se a tua cultura não é saudável, cuidado, porque tu pode ter perdido gente boa, tá? Então, voltando. Então, meu marido foi lá, montou a pastelaria, na hora de contratar as pessoas, ele vai ter um olhar diferenciado para aquelas pessoas que têm comportamentos que ele considera mais interessantes pro jeito dele, e tudo isso é inconsciente, ele não para pra pensar, mas sabe quando a gente mete o olho e diz, gostei dessa pessoa? Não gostei daquela pessoa por causa disso. Isso tem a ver com a nossa cultura, então a gente, gostei desse, então eu vou pegar pra mim. Então eu tenho o fundador que monta a empresa, transmite pra empresa essa cultura, escolhe pessoas que compartilham
também desses valores, e essas pessoas com quem está dirigindo a empresa, né, seja o fundador ou de repente outros gerentes, eles continuam mantendo essa cultura viva, né, então eles estão mantendo esse jeito funcionando desta maneira específica. E aí, né, existem os comportamentos dentro de uma cultura que são aceitáveis e existem comportamentos que não são aceitáveis. Então, por exemplo, se vem, eu fiz uma seleção e vem uma pessoa que não tem a cultura, que tem um comportamento aceitável, essa pessoa vai trabalhar, daqui a pouco não bate. Não bate, essa pessoa sai, tá? Que eu acabei de contar para vocês. Então, a tendência é que a cultura de uma empresa, ela se permaneça estável, porque a gente fica retroalimentando ela. Até aí tudo certo, até aí maravilhoso. Qual é o problema? O problema é quando a cultura não promove um bem-estar para as pessoas e para o seu próprio resultado. Quando a cultura não é saudável, não é sustentável. E eu vou dar um exemplo de um caso real, de uma cliente minha, e como que era a cultura, tá? Eu fui chamada, era uma imobiliária, e nessa imobiliária, a queixa da dona é que a empresa era muito bagunçada. Então, assim, os corretores não tinham compromisso nenhum, ela percebia que eles não se importavam de estar ali ou não estar ali, acabava que ficava muito erro aparecendo, e ela ficava insegura, porque ela não via gente comprometida. E aí, como ela ficava insegura, ela era uma pessoa muito controladora, muito cri-cri. Então, a pessoa, deixou cair, sei lá, uma caneta no chão, a pessoa não juntou, aquilo já irritava ela muito, assim, pra elas olhem lá, olha que desleixo, olha que a pessoa não se importa, ó, cai a caneta no chão, ela não tá nem aí. Então ela ficava muito em cima das pessoas e tudo irritava ela. E ela me chamou porque existia esse sofrimento interno dela, que ela não estava mais feliz com a empresa, e paralelo a essa empresa não estava dando resultado, né? Então as vendas não estavam boas, ela não estava com dinheiro em caixa, as pessoas, né, que trabalhavam lá, a equipe não era comprometida, não se importavam. E aí a primeira coisa que eu fiz foi um mapeamento dessa cultura. E isso quem trabalha comigo, que vai fazer, a gente faz esse mapeamento, né? Então eu fiz esse mapeamento, a gente levantou todas as questões, e aí eu fiz um desenho da cultura dessa empresa dela. E foi muito legal, e aí eu vou mostrar pra vocês assim, porque a cultura não é algo que a gente cria, né? A cultura, ela acontece, porque tem a ver com o meu jeito relacionado com o jeito do outro vai virar um jeito da empresa. Se aquilo pra mim tá tranquilo, eu vou mantendo, se aquilo me incomoda, a tendência vai se truncar. Mas a gente tem que lembrar de um outro detalhe. O meu jeito nem sempre é um jeito funcional, porque a gente se boicota, às vezes a gente fica repetindo padrão que não nos trazem coisas positivas. Quer ver quando a gente diz, né, a mulher, eu tenho dedo podre pra, né, encontrar uma pessoa ruim. É padrão, a gente tem uma tendência a buscar sempre mesmo repetição daquela situação. Então tem que cuidar, porque isso acontece nas empresas também. Então quando eu falar que isso acontece na cultura, não quer dizer que é saudável ainda, tá? Tô só mostrando que isso acontece. Enfim, aí eu cheguei na empresa dela, a gente fez lá o diagnóstico, né, eu levantei todo o resultado da empresa, e o que eu percebi? Como eu tinha uma dona muito centralizadora, uma dona bastante insegura, ela estava insegura com a equipe, né, era a queixa dela, ela acabava tentando fazer tudo, então tudo que acontecia ela puxava para ela, assim, ela abraçava tudo, ela queria saber de tudo que acontecia, então ela acabava que ela ficava, tipo, focada em pegar todas as informações de todos os lugares, que na verdade nem é focada, é o oposto, assim, né, então ela sabia de tudo, mas um saber de tudo que nem tinha a ver com ela muitas vezes. Esse movimento dela, né, além de gerar uma exaustão, porque ela estava esgotadíssima, né, quanto mais ela tentava dar conta de tudo, consequentemente, o que mais acontecia? Mais erros aconteciam, por dois motivos óbvios. Então ela centralizava tudo, tentava dar conta de tudo, porque ela estava insegura, né, ela não queria deixar na mão da equipe, então ela abraçava tudo aquilo, e quanto mais ela dava conta, mais erro acontecia. Primeiro, porque ela estava sobrecarregada, então ela não estava conseguindo dar conta de tudo de uma maneira que funcionasse, e segundo, porque quanto mais ela abraçava, mais autonomia ela tirava das pessoas, então as pessoas acabavam que elas não trabalhavam mais, então a tendência é que desse erro, porque se eu não sou treinado, cada vez que eu fazer, pode ser que dê erro, né, então a pessoa não treinava, podia dar erro. Então ela, né, eu tô mostrando o ponto, uma coisa onde encadeia na outra. Então a queixa dela é que era uma empresa muito bagunçada, onde a equipe não tinha compromisso, né, era uma equipe que não se importava, isso deixava ela insegura. Então ela insegura, ela abraçava tudo, provocava um monte de erros, e era ela que provocava, porque era ela que puxava tudo. Ainda assim ela dizia, tem esse monte de erro porque as pessoas não se importam. Ok, até aí tudo bem, as pessoas não se importavam mesmo, mas, né, ela abraçava tudo. A maior parte dos erros vinham dos trabalhos que estavam na mão dela, e isso a gente mapeou dentro da empresa. Então, quanto mais erros surgiam, porque ela controlava mais, consequentemente,
mais dinheiro ela perdia. Por quê, João? O que tem a ver os erros com dinheiro? Porque quanto mais erro acontecia, menos tempo para focar em venda ela tinha, menos tempo para melhorar atendimento, as vendas começaram a cair porque atendia um cliente que começava a ter problema, e aí, consequentemente, vende menos, entra menos dinheiro. Entra menos dinheiro, ela tem menos lucro, ela tem menos caixa. Então a empresa estava numa situação muito difícil financeiramente, por causa desse movimento que já vinha há um tempo, né? Não tinha começado naquele momento, até porque quando ela me procurou, e a gente assim, né? A gente não tá bem, não tá bem, não tá bem, não tá bem, não tá bem. Mas a gente vai procurar o psicólogo quando já tá morrendo, assim, né? A gente procura tudo antes, procura, sei lá, né? Todos os tipos de profissionais, sei lá, até um vidraceiro, a gente vai dar um jeito, mas quando a gente tá muito mal, para procurar psicólogo é a última opção. Mesma coisa que ela fez. Então, aquela situação empresarial já era assim o fim, né? Já estava lá no limite dela, onde ela já estava esgotada de tempo, ela já estava esgotada de dinheiro, ela não tinha mais dinheiro, não tinha mais entrada, as vendas baixíssimas, e ela não tinha mais equipe. A equipe já não estava realmente, nem estava mais aí. Tá, beleza, essa era a situação. Eu ainda estou mapeando a cultura, tá? Para mostrar para vocês uma cultura disfuncional. Como ela estava com baixo dinheiro, pouco dinheiro e muito erro, ela ficava muito ansiosa e mais insegura, né? Pensem, vocês estão na empresa de vocês, se sentindo, né, inseguras porque a equipe não ajuda, sem dinheiro e um monte de erro, como que vocês vão ficar? Mais ansiosas ainda, né? Insegura, se eu fico insegura, o que ela fazia? Ela tentava dar conta do máximo possível, então ela não terminava nenhuma atividade, porque ela não dava conta de terminar, ela pegava tudo, ela pegava absolutamente tudo que caía na empresa, tipo, desde um cliente que ligava para a recepção, ela não deixava a recepção terminar o atendimento, até o rolo de papel higiênico que fulano saiu para comprar, mas ela tinha que checar para ver se era o rolo de papel higiênico certo. Ela dizia assim, deixa que eu faço. Deixa para mim. Pode deixar aqui na minha mesa que eu faço depois. E isso ia ficando e não era finalizado. E as coisas ficavam pela metade. A equipe, ela não finalizava porque ela não tinha tempo, porque ela tinha que estar cuidando outro assunto, porque, enfim, ela estava abraçando muita coisa. Mas a equipe, ao olhar esse movimento dela, não está entendendo que ela está insegura porque ela está sem dinheiro, porque tem muito erro, porque ninguém ajuda. As pessoas só olham e dizem assim, fulana disse que vai resolver. E faz tudo errado, então soava isso dito da boca da equipe. Assim, a equipe tinha a imagem dela de que ela não se importava, que ela fazia tudo meia boca. E nunca foi isso, na verdade. Mas era a mensagem, entre aspas, que ela passava. Pelo menos era a imagem que ela passava para a equipe dela. Que ela não se importava, que ela fazia tudo de qualquer jeito e sempre tinha erro. E de fato, sempre tinha erro. Como a equipe via aquilo e sabia que ela era uma pessoa controladora, a equipe no início, né? Então, quando eu sou nova na equipe, eu não entendo a cultura, eu ainda não estou ambientada, a pessoa nova até tentava ajudar ela. Mas como ela já estava numa carga muito difícil de não confio, não tô segura, tô ansiosa, deixa para mim que eu faço mais rápido, a pessoa acabava tentando pegar, e aí de repente errava uma coisa e outra, ela já vinha com os dois pés, as pessoas simplesmente deixavam. Então não quer dizer que as pessoas estavam desmotivadas ou que as pessoas fossem descompromissadas ou não se importassem. As pessoas no início até tentavam, mas ela não deixava. Aí as pessoas se afastam. E aí sim, quem não gosta de fazer corpo mole, vai embora. Essas pessoas saíam da empresa. Outras que tudo bem fazer corpo mole, entre aspas, assim, tudo bem eu ficar aqui e fazer o que me pedirem, as pessoas, essas ficavam. Então ela acabava realmente tendo na equipe um pessoal um pouco mais passivo, porque era quem suportava a cultura. E esse pessoal um pouco mais passivo não era passivo porque eram ruins já na seleção, vamos dizer assim. Eles eram passivos pelo excesso de centralização dela e mais ainda por ver a imagem dela, que ela era uma pessoa que ela não se importava com o resultado bom. Porque sempre dava erro, era assim que funcionava. Então as pessoas realmente deixavam as coisas para ela fazer. E aí, se deixar as coisas para ela fazer, para ela parecia falta de compromisso. Não sei se está dando para entender. Aí vocês vão dizer, tá, mas se parecia falta de compromisso, era, né, entre aspas, porque as pessoas deixavam para ela. Por que as pessoas não pegavam então e faziam direito? Aí entra um detalhe bem importante. Porque essa pessoa bastante centralizadora, quando alguém tentava pegar para tentar fazer direito, como ela era nova, ela ainda não sabia todo o caminho. Então a dona, ela não conseguia treinar essa pessoa, ela não conseguia dar autonomia para essa pessoa e dar o tempo dessa pessoa se desenvolver. E ela dizia para mim assim, tá, eu vou deixar a pessoa errar. Tipo, vai. Sim, por que eu vou deixar a pessoa errar?
Primeiro que ela precisa aprender, né? Então ela vai errar. E segundo que já tá tudo dando errado, então, né? Se o erro vier de ti ou vier dela, qual o problema? Vai dar no mesmo lugar. Mas não, ela não podia deixar errar. Então acabava que essas pessoas ficavam acomodadas mesmo. Mas não que elas fossem acomodadas de essência. A cultura fazia com que elas acomodassem. E essa acomodação, esse jeito mais, deixa assim, dessa forma, aumentava a desconfiança. Não a desconfiança, mas aumentava a falta de confiança da dona de passar as coisas para eles. E aí, a falta de confiança, né, reforçava a centralização, e a centralização justamente levava para a situação que estava: bagunça, descompromisso, enfim, né, e a própria insegurança dela. Então, isso eu estou só dando um exemplo de uma cultura disfuncional, de uma empresa que estava sem resultados, né, sem resultados financeiros, estava sem tempo, trabalhava demais, e era uma coisa que partia da dona. Normalmente a cultura parte dos donos, tá? Normalmente parte dos donos. Empresas maiores não, né? Tô falando de micro e pequena empresa. Empresas maiores, aí já cada setor eu diria que tem a sua cultura, tem a cultura mais universal, enfim, sempre vai ter a cultura, mas aí cada setor, cada grupo menor vai ter o seu jeito, e aí vai depender mais de quem tá gerenciando aquele setor ali, tá? Ok. Mas como mudar essa cultura, então, que é uma cultura disfuncional? Como tornar essa cultura um lugar saudável, né, que promova um resultado mais positivo, né? Como fazer isso? E assim, a gente mudar já é difícil, né? É bem difícil, mas é possível. Mudar a cultura, que significa mudar o teu jeito e de mais todas as pessoas que estão envolvidas, é mais difícil ainda. Tá? Então, mudar a cultura realmente é uma coisa que não é rápida, não é fácil, mas é possível. E assim, não se muda uma cultura de uma hora para outra nem radicalmente, porque senão a casa vai ruir, né? Então vamos entender que a cultura, por mais disfuncional que seja, foi o que ergueu a empresa até então, né? São os valores, são os pilares da empresa. Se a gente tira os pilares, não, agora não é mais isso, corta, cai, né? Então o pilar sustenta. Então a gente vai ajustando o pilar de lugar, vai virando um pouquinho, a gente troca a cor do pilar, a gente mexe uma coisinha ali, e aos pouquinhos a gente vai dando um fôlego para essa empresa, tá? Então a mudança de cultura, ela é aos poucos. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu sempre falo quando a gente vai mudar a cultura, a primeira coisa a gente tem que identificar qual é a cultura, a gente precisa entender. A cultura, ela tá relacionada com as tuas queixas. Se tu te queixa, eu vou falar da pastelaria, deixa eu pensar com essas minhas queixas na pastelaria. As minhas queixas da pastelaria, ela tem mais a ver com desorganização. E isso é uma cultura nossa. Eu e o James, a gente tem muita dificuldade de estabelecer rotina. E acontece que na pastelaria, cada pessoa tem também o seu jeito de resolver, e cada turno resolve do seu jeito e acaba que foge da rotina. Isso gera problema. Então, as tuas maiores queixas da tua empresa tem muito a ver com a cultura. E provavelmente tem a ver com o jeito teu de funcionar. Tá? Então, esse é um primeiro dado importante. Dito isso, a gente precisa entender que quando a gente contratar pessoas, que de preferência a gente busque pessoas um pouco diferentes da nossa cultura. Pouco, assim. Se a gente busca sempre o mesmo padrão, a gente vai repetir ela. Então, por exemplo, se eu contrato alguém, a gente já é desorganizado ali na pastelaria, né? Mas eu contrato alguém muito cheia de procedimento, não vai ficar. Porque a gente ali é mais, tanto que o nome da pastelaria desenrola. Então a gente é mais solta, a gente é mais desenrolado, a gente é mais flexível. E sim, a gente é mais desorganizado nesse sentido de processos, não é tão padrão assim. Se eu pego uma pessoa muito criteriosa, essa pessoa não fica, ela não vai dar conta. Então eu tenho que pensar numa pessoa que goste de processos, mas que não seja tão refém deles, senão a pessoa não vai ficar, vai ser insustentável. Mas uma pessoa que goste de processos e entenda, não pode ser uma pessoa muito solta, porque essa pessoa muito solta vai ficar muito solta lá dentro. Então eu pego essa pessoa e já avisa para essa pessoa desde o início, ó, nós temos a dificuldade tal e eu preciso que tu me ajude com isso. E essa pessoa logo no início, todo mundo que entra ainda não está pertencente à cultura, porque ele está chegando agora. Então tudo que uma pessoa nova fala, ela está falando e deve ser ouvida, porque ela ainda não faz parte da cultura, então ela está enxergando as coisas realmente como são. Quando a gente participa da cultura, a gente perde essa visão que quem é de fora tem, tá? Então, assim, é sempre importante contratar pessoas um pouco diferentes da gente. Pouco, né? Não muito, porque senão a pessoa não fica. É importante a gente questionar, justamente, quando essa pessoa falar coisas, questionar os nossos comportamentos, não os nossos, mas de todos, né? Será que esse comportamento que eu tenho é útil? Me leva para o lugar onde eu quero? Será que, de repente, não é hora de mudar esse comportamento? Então, é importante questionar isso também. E aí, e principalmente o que eu falei agora, assim,
Eu sou uma pessoa muito aberta, então eu gosto de conversar com todo mundo e eu digo, olha, a cultura é essa, isso vai acontecer, isso é ótimo, mas isso não é ótimo. Isso a gente precisa fazer de tal jeito, isso precisa ser feito de tal jeito. Então, quando isso fugir do sistema, então, por exemplo, eu tô com um menino novo. Hoje a gente teve um problema com a entrega, porque o boy voltou e não voltou o papelzinho da entrega. Eu falei, vocês têm que conferir o papelzinho, porque se o boy entrega a maquininha de cartão sem o papelzinho da entrega ali do valor, pode ser que ele não tenha cobrado, então tem que checar. E aí o menino me fez uma pergunta, ele é novo. Ele olhou para mim e falou assim, Ju, mas quem deveria conferir se entrou o pagamento? Olha só que legal questionar a cultura, porque lá todo mundo faz tudo, eu já falei isso pra vocês. Eu falei, o caixa. Ele assim, não tem problema se eu fizer isso, eu faço. Mas será que não é interessante isso ficar com o caixa? Eu achei ótimo, porque ele está tentando organizar um processo que qualquer um poderia fazer. E qualquer um poderia fazer, teoricamente. Mas talvez seja mais organizado se só o caixa fizer isso. Só o caixa recebe a maquininha do boy, ninguém mais. Enfim, isso é só um exemplo de cultura. Então é importante a gente ouvir as pessoas novas e ouvir o questionamento deles, né? E aí, a partir disso, a gente começar a pensar em mudanças. Quais mudanças? Tá? Aí eu vou falar sobre uma teoria, que eu estudei isso quando eu fiz a minha pós em psicologia positiva nas organizações. Maravilhoso. Se vocês voltem e vão me ver falar sobre psicologia positiva, né, nos negócios. Acho que uma dupla de pesquisadoras, deixa eu só checar o nome, assim. São 3 pesquisadoras. A mais famosa é a Marisa Salanova, é uma espanhola. E elas têm uma teoria que é organizações saudáveis. E para ter essas organizações saudáveis, e quando ela fala saudáveis, não é saudáveis de saúde necessariamente, mas saudáveis no sentido de sustentável, né? Que seja saudável nos resultados, que sejam saudáveis na questão emocional das pessoas, no bem-estar, e principalmente que seja saudável em questão da sociedade, assim, do quanto contribui isso para a sociedade, o quanto ela é sustentável, não sustentável só no meio ambiente, mas o quanto tudo aquilo que eu promovo, né, tudo aquilo que, na verdade, eu recebo de bom, eu promovo de melhoria para o lugar onde eu tô. Então, em vez de ser um capitalismo desenfreado atrás de lucro, o quanto eu posso usar aquele lucro, não para dar dinheiro para os outros, mas usar o lucro para reverter, seja em empregos melhores, sejam em relações mais positivas com a sociedade. E eu acho essa teoria delas muito legais. Então, elas falam sobre 3 pilares para a gente ter cuidado com as nossas empresas. E aí, qualquer empresa pode fazer, inclusive MEI. Eu tô sozinha, eu trabalho sozinha, tem como eu fazer isso? Tem. Então, o primeiro ponto que elas fazem, elas trabalham as questões de recursos e práticas saudáveis com os indivíduos. Eu achei muito legal. Então, elas promovem muito bem-estar, que é a gestão emocional, que é o que a gente está falando aqui. Então, uma gestão emocional mais positiva. Então, trabalhar com mais transparência, com clareza, feedback, autonomia, confiança, para que as pessoas se sintam indivíduos úteis participando dessa organização. O oposto do exemplo que eu dei antes, certo? Então, elas promovem várias práticas dentro da empresa que ajudam os indivíduos a se sentirem muito bem acolhidos. O segundo ponto que elas fazem, elas investem em relações. Então, as pessoas, elas interagem umas com as outras de forma positiva. Por exemplo, eles tentam tirar desavenças, competição, tentam tirar fofoca, intriga, para tornar um ambiente muito mais saudável de estar. Porque se eu tenho um ambiente mais saudável, eu tenho pessoas mais saudáveis, né, emocionalmente. Pessoas menos preocupadas com o que o colega está tentando fazer, ou puxar meu tapete. Então, esse ambiente mais saudável promove, querendo ou não, um bem-estar que vai aumentar a produtividade. Aumenta a produtividade, a tendência é que aumente o meu resultado. E, por fim, elas investem em relações com a sociedade mais saudáveis. Então, elas promovem eventos sociais, elas promovem campanhas que têm a ver com a empresa. Isso é uma coisa que a gente busca fazer aqui na pastelaria. A gente tenta sempre engajar de alguma forma. Então, a gente tem um espacinho na frente da pastelaria para doações, a gente tem energia solar, a gente renova o nosso óleo. Isso são coisas que são importantes para o James, que é da cultura dele, e de alguma forma a gente mostra isso para a sociedade. Então, ele é um espaço também de promover um bem-estar, né, social, vamos dizer assim. E aí vocês têm que pensar como que essas ações, na prática, podem ajudar vocês, assim, a ter uma cultura mais saudável. E aí o primeiro ponto que vocês têm que fazer é entender qual é o objetivo. Eu preciso ter em mente qual é o meu objetivo. Por exemplo, vamos voltar lá no meu cliente, né? A empresa que eu atendi, essa da imobiliária, o objetivo era vender mais e vender imóveis para todos, então era uma venda, não era alto padrão, não era nada de referência, mas imóveis que
pudesse atender todos. Então, se era vender mais e atender todos, ele precisava se importar com as pessoas. E para se importar, ele precisava de uma equipe que abraçasse os clientes. Então, a gente teve que trabalhar muito com a dona e com toda a equipe, com todos os corretores, que foi mais difícil, assim, porque o corretor era mais afastado, para conseguir trazer para perto e acolher. E com isso, a gente teve que afastar a dona um pouco, porque o outro só consegue entrar em cena se um sai, né? Então, a gente teve que fazer todo esse trabalho para a dona permitir que eles conseguissem chegar perto, assim, para poder montar isso. Quando a dona ficava muito angustiada, meu Deus, parece que vai ruir, a gente sempre mostrava, olha o teu objetivo. E aí tem que focar no objetivo. Quando vê uma mudança que está incomodando, vê se ela está indo em direção ao objetivo. Se está indo, deixa, mesmo angustiada, porque a mudança ela promove o mal-estar, né? No primeiro momento a gente fica incomodada, ninguém gosta na prática da mudança. A gente gosta do novo, né? Quando as coisas já estão funcionando, mas ninguém gosta de mudar. Tipo, eu queria morar numa casa. Não, mentira, eu não queria, eu não gosto de mudar. Mas assim, eu queria morar num lugar novo, mas eu não quero fazer a mudança. Não sei se faz sentido assim que eu tô falando. Então, sempre lembrando que a mudança da cultura ela tem que ser feita aos poucos, questionar padrões, questionar repetições. Se vocês se pegarem se queixando da empresa, se queixando dos funcionários, ouçam se essa queixa é corriqueira. Se a queixa é corriqueira, é questão de cultura. Tá? Então, vocês precisam trabalhar a questão da cultura de vocês. Enfim, basicamente é isso. Foi um tema um pouquinho mais técnico, mas ele é um tema bem importante para o desenvolvimento dos negócios de vocês, principalmente para o atingimento dos objetivos, porque as culturas, às vezes, quando elas não são saudáveis, elas não vão deixar chegar, fica que nem cachorro correndo atrás do rabo e não sai do lugar. Então a gente precisa quebrar o padrão para poder parar de correr atrás do rabo e andar em frente, tá?